Bom, boa tarde a todos aqui que nos dão o prazer dessa audiência. Meu nome é Cláudio Ribeiro, eu sou o CEO aqui, o presidente da 2W Energia. A gente está capitaneando essa semana, a semana Second Wave, que é a semana 2W, onde a gente vem abordando diversos assuntos com conteúdo à nossa audiência, levando ao nosso consumidor do setor elétrico e parceiros também, né? A 2W é uma plataforma que trabalha só com fonte renovável, com energia limpa. A gente comercializa essa energia no Mercado Livre e dentro de um processo onde o consumidor brasileiro vem ganhando cada vez mais autonomia, a nossa intenção aqui é democratizar o acesso à informação sobre vários aspectos do nosso setor, para que o nosso consumidor tenha cada vez mais informação e educação das possibilidades de trazer eficiência do consumo dele. Então, é esse o objetivo dessa semana Second Wave. Eu agradeço a todos aqui que nos assistem. Bom, hoje a gente vai falar com uma pessoa especial, de um setor, uma atividade que não é o nosso métier diário, por isso é tão bacana, porque todos nós aqui que estamos falando o tempo inteiro compra, venda de energia, investe em usina de fonte renovável, liberalização do mercado do setor elétrico, a gente tem alguém de fora com uma visão muito bacana, que vai nos dar o prazer nessa próxima hora de conversar. Boa tarde, Yara. Se você me der as honras da casa, eu queria te apresentar. A Yara Cardoso é CEO do Grupo Storm. O Grupo Storm é um grupo que desenvolve projetos audiovisuais e tecnológicos voltados ao meio ambiente. E produziu um documentário chamado Ameaças do Céu. Eu indico que todos procurem, passou recentemente na History. Que é um documentário que mostra os bastidores do nosso setor, do setor elétrico, né? Com uma visão peculiar frente aos desafios do clima aqui no país, no Brasil, que é um país que tem a maior incidência de raios do mundo, que tem uma peculiaridade interessante que eu, particularmente, nem conhecia. A Yara, ela é formada em jornalismo, com especialização em jornalismo científico pela Unicamp, tem uma experiência também estudou fora, em cinema digital na New York Film Academy, em jornalismo pela TV digital NBC News. Foi fellow no Advanced Study Program do MIT, então é uma pessoa com bastante background acadêmico também, e se especializou em documentários, roteiros de ciência e tecnologia. Ela foi responsável também pelo roteiro e produção da série País dos Raios, exibida no programa Fantástico da Rede Globo, alguns de vocês vão se lembrar. E também dirigiu, roteirizou e produziu o filme e documentário Fragmentos de Paixão, exibido na rede Cinemark, mais Globosat e Amazon Prime. Enfim, estamos aqui para falar desse documentário. É um prazer estar com você aqui, Yara. Tudo bem? Eu queria Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Agradeço aí pelo convite. É um prazer estar na semana Second Wave, falando de temas tão importantes, né, que são projetos sustentáveis, no momento em que eles são tão necessários no mundo em que a gente está vivendo, né? Então, o Grupo Storm, como você bem falou, a gente atua em duas áreas, é um modelo de negócios bem diferente para o Brasil, né? A gente tem a área de tecnologia, onde a gente avalia o impacto do clima, também das mudanças climáticas, no negócio, muitas vezes, do setor elétrico, outras áreas também, como o agronegócio, e busca minimizar esses impactos. Então, buscar minimizar o impacto do vento, da chuva, dos raios, sobre o setor de transmissão. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz na área de tecnologia. E na área audiovisual, nós estamos sempre com os projetos voltados para ciência, tecnologia, inovação, sustentabilidade. E trabalhamos principalmente em séries e filmes, tanto para TV aberta, TV fechada, VOD. Esse é o principal área de trabalho nossa, né? E a gente tem aí um desafio muito grande, que é unir o entretenimento, o interesse do público todo, de um público mais amplo, pelo tema da ciência e da tecnologia. Então, isso que a gente normalmente traz alguns elementos ficcionais, tem projetos que mais, tem projetos que menos, mas a ideia é fazer com que a ciência e a tecnologia esteja ao alcance de todos e tenha também uma pitada aí de entretenimento. Essa é uma missão, viu, Yara? Da mesma maneira que a 2W tem uma missão aqui de democratizar o acesso de informação para o nosso consumidor do setor elétrico, para que ele possa ser mais autônomo na escolha do seu fornecedor de energia, essa sua missão é muito louvável, porque a ciência, muitas vezes atacada e que parece que é muito difícil, é ela que nos trouxe até aqui, né, na história da humanidade. E estamos passando um momento onde a ciência deve ser muito valorizada, porque é ela que nos salva no final para a nossa perenidade.
Eu queria aqui possibilitar a quem aqui está nos assistindo, antes da gente entrar numa análise mais detalhada, uma série de perguntas que eu tenho também para lhe fazer, de curiosidade, que a gente separou um trailer desse documentário, Ameaças do Céu, e eu queria dispor aqui para que quem nos assiste, 1 minuto e meio, para quem nos assiste poder entender do que a gente vai tratar aqui. Pode ser? A energia está sempre em movimento e nos impulsiona para o futuro. Continuaremos em movimento? Bom, é uma pitada, realmente um documentário muito interessante. Eu sugiro a todos que nos assistem aqui que procurem nas plataformas, no streaming, porque realmente é muito elucidativo, principalmente no momento que a gente vive agora, de tantas mudanças, e o tema ambiental, agora mais do que nunca, vai ganhar força, reposicionamento. Mas, Yara, eu queria te fazer uma pergunta, quais foram os desafios na produção desse documentário? Quando que vocês começaram a idealizar a ideia? Quando que vocês finalizaram esse documentário? E, efetivamente, a produção de um documentário como esse, eu entendo que deva ter tido diversas dificuldades. Eu queria que você nos dividisse aqui como foi produzir esse documentário. Olha, os desafios realmente foram muitos, né? Nós abrimos o documentário com uma simulação no Operador Nacional do Sistema Elétrico, no ONS, em que a gente mostra como que essas luzes ficam acesas, como a gente mostrou no trailer, né? Então, parece algo simples, você está em casa, hoje, aqui em São José dos Campos, onde eu estou, tem uma forte tempestade, mas as luzes estão acesas. E aí a gente se pergunta, mas será que isso é tranquilo? As luzes estão acesas, tem raios, e isso parece tranquilo para quem está em casa. Mas muitas vezes, nos bastidores do setor elétrico, não está nada tranquilo. Então, a gente mostra como que, muitas vezes, o ONS, diante de um aviso de clima severo, ele consegue remanejar carga, trabalhar dentro da operação do sistema elétrico para que a gente, consumidor, não saiba de nada. Então, essa foi uma simulação muito interessante, foi a primeira vez que o ONS permitiu que uma equipe estivesse gravando todo esse trabalho, né? Então, toda a interação com Itaipu, a interação com o ONS, tanto do Rio quanto Brasília, para mostrar esse trabalho. Então, a gente retratou uma situação real, né? O filme Ameaças do Céu foi conduzido a partir de eventos reais, e a gente tem um evento real que teria levado à saída de 3 linhas do circuito que sai de Itaipu. Então, isso com certeza levaria a uma queda de energia de grandes proporções, como foi em 99, como foi em 2009. E nós não tivemos isso. E o motivo é uma operação frenética ali em tempo real para conseguir fazer com que tudo se mantenha aceso. Então, eles fizeram um remanejamento de carga para as áreas do Rio e São Paulo, para que o abastecimento fosse por aquela região e não precisasse sair de Itaipu. Então, depois, quando chegou realmente a tempestade, os 3 circuitos saíram de operação, mas as luzes continuaram acesas. Então, foi um evento que a gente achou muito bacana, porque é uma operação grande, a saída de 3 circuitos, né, de 3 linhas vindo da rede de Itaipu, que é um abastecimento grande, e mesmo assim, a gente não teve nenhum impacto. Então, o filme mostra essa operação em tempo real, né, meio que simulada, porque era um evento que tinha acontecido uma semana antes, e a gente consegue também fazer uma relação com outros eventos históricos, então, com o apagão de 99, que no caso foi apontado questões climáticas, o ONS havia acabado de assumir
como o operador nacional do sistema, né? Então foi um grande desafio. Foram apontadas questões climáticas, mas nunca foi esclarecido se de fato eram questões climáticas. Já em 2009, o problema não foram os raios, não foram os ventos que impactam tanto no setor elétrico, mas foram as fortes chuvas, que acabaram causando uma interrupção em grande proporção. Isso estava fora do radar do ONS na época, foi uma chuva totalmente fora, né, que já mostra essa questão das mudanças climáticas, e pegou o isolador, a cadeia de isoladores da rede de transmissão, e acabou gerando esse apagão e um grande aprendizado, né? A partir daí, o setor elétrico introduziu o chapéu chinês, né? Que é aquele chapéu que faz com que a chuva não fique no isolador e ela passe pelo isolador. Então, são relatos muito interessantes. O Ameaças do Céu também mostra, em 2016, uma queda simultânea de 26 torres em cadeia, e aí o problema foram os ventos. Então, quando você tem ventos fortes que derrubam torres, você não tem como fazer um religamento automático, né? A torre está no chão, não tem como religar, e nesse caso acontece muitas vezes um tombamento de redes da transmissão em cadeia. Então você tem toda uma linha de redes e foi o que aconteceu. Então a gente teve 26 torres que caíram e foi um trabalho assim fantástico para colocar isso em operação novamente. Yara, você já tinha alguma familiaridade com o setor elétrico antes de produzir esse documentário? Sim, tinha sim. O setor elétrico é um grande parceiro nosso, né? É um setor que é muito atingido pela questão das mudanças climáticas. No Brasil, hoje, a gente tem 500 mil tempestades por ano, sendo 5 mil tempestades severas, e o setor mais impactado é o setor elétrico, com prejuízos aí de 500 milhões de reais por ano, que em 2030 se estima que cheguem a 1 bilhão de reais por ano. Então, são números grandes, e como a gente trabalha com sustentabilidade, com mudanças climáticas, o setor elétrico aí é um grande aliado, um grande parceiro para a gente enfrentar esse futuro. Dentro desse ambiente ainda do setor elétrico, que outras abordagens do ponto de vista do audiovisual lhe interessa? Quer dizer, o que você programa, quais são as outras abordagens que você quer ter dentro do setor elétrico pós-Ameaças do Céu? Hoje o tema da vez são as mudanças climáticas, né? Temos aí um tema colocado na pauta praticamente todos os dias no jornalismo, né? Mas o jornalismo ele vai até um certo ponto. Então, muitas vezes, ele não atinge o cidadão de uma forma mais profunda, como um documentário consegue fazer. E ele não mexe, muitas vezes, com a emoção. Então, uma notícia, você acompanha, mas você não tem uma relação emocional com aquele conteúdo. Então, hoje a gente acha que as mudanças climáticas é o tema da vez, é o tema que a gente tem que buscar trabalhar, não só dentro do setor elétrico, com geração renovável, mas também como um todo. É uma questão da humanidade, né? Então, hoje a pandemia, a grande pandemia que a gente está vivendo, ela tem uma relação muito grande com as mudanças climáticas. Muitos pesquisadores colocam que ela é um aquecimento para o que está por vir. Então, as mudanças climáticas vão trazer muitas questões complicadas. Alguns cientistas que estão conosco no nosso próximo projeto colocam até que pode ser uma era das pandemias. Tem muito também a se dizer sobre esse tema, né? Então, as mudanças climáticas é um tema que a gente acredita que o audiovisual pode contribuir muito com uma relação entre entretenimento e credibilidade. Então, trazer o conhecimento científico, mas aliado à ficção, aliado à emoção, porque muitas vezes quando a gente desliga a televisão de uma notícia, a gente vai para a nossa vida. Mas um filme não. O filme, ele cria marcos, ele cria heróis, ele cria o que a gente pensa sobre a vida. E é aí que a gente vê uma grande oportunidade de conseguir levar o tema das mudanças climáticas para mais pessoas. Yara, você que teve uma vivência fora do Brasil e acompanha esse tema, já deve ter, inclusive, navegado, estudado por outras realidades, como que você situa o setor elétrico brasileiro do ponto de vista de sustentabilidade? Você acha, a gente aqui na 2W, vou lhe dar um depoimento, a gente está investindo até 2025, 2024, a gente vai estar investindo em 1 gigawatt de capacidade instalada em 4 projetos de fonte eólica e também solar, híbrida. O primeiro projeto a gente já começa agora a fazer obra, no Rio Grande do Norte, e aqui a gente só comercializa energia de fonte renovável aos nossos consumidores, aos nossos clientes. Esse tema não é novo, o tema do renovável, né? Eu acompanho isso já há mais de 20 anos, vieram as pequenas centrais hidrelétricas, depois a eólica, mas você com uma visão mais distante, como é que você avalia do ponto de vista de sustentabilidade o setor elétrico brasileiro?
Olha, eu acho que tem alguns pontos muito positivos, né? A gente tem aqui no Brasil o Sistema Interligado Nacional, o SIN, ele é o único no mundo, é um sistema que permite você aproveitar a geração de onde ela está disponível. Então, se você tem geração eólica de determinado local, você pode trazer para o Sistema Interligado Nacional. O único estado que não está é Roraima. Então, a gente tem o SIN percorrendo o Brasil inteiro. Esse é um projeto no Brasil que está buscando ser replicado internacionalmente. Então, hoje existem algumas iniciativas, como a Global Energy Interconnection, que é ligar todo o globo para, por exemplo, aproveitar a energia solar do Equador, energia eólica dos polos, e com isso a gente ter realmente a energia renovável com mais peso, a geração contribuindo mais para o abastecimento de todos os locais. Então, o Brasil é pioneiro, sim, realmente um projeto muito inovador do Brasil, e a gente tem um grande potencial. Então, temos um potencial de vento, temos um potencial hidroelétrico muito grande, um potencial solar. Então, a gente tem tudo a nosso favor, mas precisamos ter também o lado que a 2W Energia atua, né, que é o lado comercial. A gente sabe que tudo isso está envolvido com tarifas, está envolvido com o mercado internacional. Então, a gente tem algumas mudanças agora recentes, né, que acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que devem contribuir para esse cenário. E a gente realmente espera que o futuro aí seja um futuro mais renovável e necessário. Então, o Brasil tem todas as condições para realmente conseguir fazer essa transição. Eu estava ontem conversando com uma colega nossa e estava abordando isso numa live, né, que eu entendo, eu queria te perguntar, na verdade, qual a sua opinião, porque eu percebo na geração mais jovem uma consciência ambiental que determina as suas ações de consumo, né? Isso é importante na minha visão, porque, como você falou, a gente tem alguns desafios com as mudanças climáticas que podem gerar novas pandemias ou podem nos trazer problemas, mas, por outro lado, eu sou um otimista porque eu vejo uma certa, ainda não tão disseminada, porque, obviamente, o Brasil é um país ainda muito desigual, mas em alguns locais, até fora do Brasil, uma mudança dessa geração mais nova e a produção audiovisual tem essa capacidade de captar essas tendências no mundo, né? Queria ouvir sua opinião, se você partilha comigo dessa visão de que esperança ou de que a gente realmente tem um problema porque a gente está destruindo o meio ambiente e isso é irreversível. Qual a sua opinião? Olha, eu também sou uma otimista, né? Eu acho que primeiro a gente tem que saber todos os problemas, a gente tem que confiar na ciência. Então, assim como a pandemia, as mudanças climáticas, elas requerem uma confiança na ciência para a gente superar isso e requerem, principalmente, um esforço da humanidade, uma agenda global, uma cooperação, porque é um problema que não adianta você arrumar o seu quintal. O quintal do próximo vai ser afetado. Então, é um problema que não tem fronteiras. E dentro desse contexto, precisa ter uma nova visão de como que a gente compartilha o sentimento, a humanidade. E é sobre isso que a gente fala um pouquinho no nosso novo projeto, que é o filme Antropoceno, né? Que a gente consegue colocar esse tema. O antropoceno é a era que a gente está vivendo atualmente, que é a era em que o homem está em controle da química, todo o espaço físico, do que está acontecendo no planeta. Então, a gente está colocando uma marca aí no mundo que não é uma marca muito positiva, né? Então, essa era que ganhou o nosso nome é uma era que a gente preferia que não tivesse o nosso nome. Então, eu acho que hoje as novas gerações que estão chegando, elas têm uma conscientização maior sobre o tema, mas eu acho que a gente precisa de esforços maiores. O problema é muito grande, a gente pode ter aí, por exemplo, com um aumento de 5 graus Celsius na temperatura global, vai ser como se a gente vivesse numa pandemia para sempre. Ninguém mais vai poder sair de casa. Então, são situações extremas. A gente tem a questão da Amazônia aqui no Brasil, que é uma questão que também está sendo muito falada, sobre o desmatamento, e que a gente está se aproximando do chamado tipping point, que é um ponto de inflexão. A partir de um momento que a gente tiver uma quantidade de desmatamento maior do que a floresta consegue colocar em seu equilíbrio, isso vai correr de uma outra forma. A gente vai ter uma savanização da Amazônia e ela vai começar a se tornar um deserto. E aí o ser humano perde o controle. A partir desse ponto de inflexão, não há mais nada o que fazer. E a Amazônia, até foi colocado muito na imprensa, que é o pulmão do mundo, né? A Amazônia não é o pulmão do mundo, porque ela gera muito oxigênio, mas esse oxigênio é consumido por toda a biodiversidade que existe na Amazônia. Mas a Amazônia tem um papel fundamental na regulação do clima do planeta. Então, a importância da Amazônia é uma importância global. E eu acho que é importante que a gente tenha narrativas brasileiras, locais, que mostrem a importância da Amazônia.
Então, muitas vezes a gente tem documentários estrangeiros que vêm sendo feitos sobre a Amazônia, mas a gente não tem uma visão local, dos cientistas locais. Então, a gente trouxe para esse nosso novo projeto, que é um projeto que mistura muito ficção, o carro-chefe é ficção, e a realidade está por trás ali, e a gente trouxe especialistas de um time aí fantástico, multidisciplinar, porque estamos falando de um problema multidisciplinar, né? Então, a gente tem a participação do neurocientista Miguel Nicoleles, do jornalista Marcelo Leite, climatologista Carlos Nobre, físico Marcelo Gleiser. Então, um rol de pessoas para tentar nos colocar quais são os pensamentos do momento, o que pode ser feito. E muito pode ser feito. Agora, a gente precisa, acho que a gente tem que ter esperança, tem que ter otimismo, mas tem que ter ações. E ações de todos. E isso envolve as grandes incorporadoras, as grandes, toda a parte de mercado, né, que a gente sabe o quão importante é isso, de tarifas. Então, é uma área que já é mais a área de vocês do que a minha, mas a gente sabe a relevância disso tudo nesse contexto. Bacana. Eu queria me atentar um pouquinho a esse tema do novo documentário que vocês estão produzindo, do Antropoceno, né? Ele exatamente, ele significa essa era moderna, né? Que se inaugurou com motor a vapor, onde são as realizações humanas que propiciaram o desenvolvimento, né? E muitas vezes a gente se discute o que é ser desenvolvido, né? Você falou da Amazônia, a gente se pega muitas vezes com discussões etéreas e apaixonadas, quando a ciência já nos dá as respostas a tempos, né? Quando você acha, com a experiência que você tem agora produzindo e pesquisando para esse documentário, você entende que, efetivamente, para que se resolvam os problemas, porque eu ia te perguntar se as paixões têm que estar apartadas, mas são as paixões que levam o homem para frente, né? E você que lida com a emoção, como é que você encara esses desafios que a gente tem para solucionar, deixar um pouco as paixões de lado para que a gente consiga trazer a ciência e continuar para frente? Porque a paixão, que foi algo na história humana que nos trouxe até aqui, muitas vezes, agora nos parece que nos fecha portas, né? Porque não nos deixa ser racionais para ultrapassar fronteiras que são essenciais para a perenidade da gente na Terra, não? Olha, eu vejo, como eu trabalho com isso, né? Para mim, paixão e ciência não tem dissociação. Elas estão juntas, o audiovisual está misturado com tudo isso, né? Apesar do momento tão difícil, tanto para o audiovisual quanto para a ciência no Brasil, eu acho que a gente tem que ser resiliente, a gente tem que batalhar, e isso tem que aparecer em todos. Então, eu trabalho com documentários, isso tem que aparecer no meu trabalho, tem que aparecer essa paixão pelo que eu faço e pelo que eu acredito. E assim, quem sabe, outras pessoas que talvez não conhecessem esse conteúdo, passam a estar apaixonadas por isso também, e é claro, aliado à razão. Então, a gente tem o conteúdo, é por isso que a gente tenta nos nossos projetos manter ali a credibilidade do conteúdo. Então, apesar de ter um entretenimento, de ter uma história ficcional, no caso, o Antropoceno é um pai que vai perder a filha num desmatamento na Amazônia por conta de um incêndio, né? Então, a gente tem uma narrativa ficcional que leva à emoção, mas é importante o conhecimento estar ali também, e um conhecimento que tem credibilidade. Então, a Amazônia, também hoje, o Dr. Carlos Nobre, que está conosco no nosso próximo projeto, ele comenta muito sobre a sorte que a gente tem hoje de não ter uma pandemia que foi ocasionada na Amazônia. Então, com o desmatamento, a vida, os animais passam a frequentar espaços que não frequentavam, trazendo vírus para outras regiões, e para muitos cientistas é uma grande sorte que a gente não teve uma pandemia que ainda começou, por conta da Amazônia. Então, é um momento de reflexão, é um momento de aliar paixão e ciência, né? Acreditar na ciência. Existem muitos estudos científicos muito sérios feitos no Brasil, acreditar também no que a gente faz aqui dentro, né? Então, tem muitas pessoas que estudaram lá fora, mas querem ficar no Brasil, querem contribuir para o Brasil crescer, e eu acho que a gente tem que acreditar, conseguir se aliar, né, dentro desse mercado que muitas vezes é tão difícil. Você entende, Ara, o cinema e as produções audiovisuais, elas podem ajudar nesse combate a essas mudanças climáticas? Você colocou, a gente percebe isso ano a ano, né? Eu que já sou um pouco mais velho, eu me lembro, eu não tenho essa memória recente de tanto calor ou tanta chuva quando eu era mais novo. E assim vão ser meus netos, né, se a gente não mudar. E você acha que o cinema e as produções audiovisuais podem ajudar no combate às mudanças climáticas, no incentivo de fontes renováveis? Eu ontem estava conversando com a Elbia Ganum, que é presidente da Beólica. Eles acabaram de soltar um estudo analisando. Obviamente, ela advoga a causa de geração eólica, nós também, tanto é que estamos investindo num projeto
de monta lá no Rio Grande do Norte, mas ela estava correlacionando esses investimentos em geração eólica a um acréscimo do PIB nesses municípios onde eles são implantados, que majoritariamente são no Nordeste, e que efetivamente a área é a região mais menos agraciada aí do ponto de vista de desenvolvimento e distribuição de renda no Brasil. Você entende que o cinema tem uma contribuição a dar nisso, né, nesse incentivo dessas fontes renováveis? Porque a gente tem realidades, e eu vivenciei agora recente, quando fui lá no local, inclusive onde a gente vai implantar, chama-se Currais Novos, no Rio Grande do Norte. É uma realidade muito diferente da nossa aqui nos grandes centros, né? E você começa a imaginar o impacto que isso vai gerar do ponto de vista de renda para aquele município e como perenizar isso também. E muitas vezes te emociona, né? Saber que são brasileiros como a gente. São brasileiros que deveriam ter a mesma oportunidade que nós tivemos. Então eu te pergunto isso, se você acha que o cinema, a sétima arte, que isso pode ter uma contribuição em nos ajudar a combater, incentivar as fontes renováveis, e que isso possa ser um objeto futuro de redução da desigualdade social no nosso país? Sem dúvida, eu acho que o audiovisual tem um grande papel para contribuir dentro desse contexto. O Ameaças do Céu foi um projeto que não tinha tanta ficção, então foi para um canal fechado, para o History, mas mostra a importância desse tipo de conteúdo. Então o History é um canal americano, com grandes produções, não costuma exibir, esse foi o primeiro documentário do setor elétrico a ser exibido na rede, então isso mostra como o tema tem aderência, né? Então quando você traz essa credibilidade, você consegue encontrar o espaço. No Brasil, a gente teve aí um aumento da quantidade de torres que estão caindo anualmente. Dados da Abrat mostram que nos últimos 10 anos, 450 torres caíram devido a eventos climáticos severos, e esse número vem aumentando ano após ano. Então, tudo isso que a gente, por exemplo, colocou dentro desse projeto do Ameaças do Céu, a gente escutou muito, escutei até de um jornalista muito conhecido, Ernesto Palha, que trabalhou com a gente na primeira série, né, da importância de levar esse conhecimento. Ele está todos os dias, né, no Fantástico, e ele não sabia dessa quantidade de torres. Ele não sabia, por exemplo, desse evento que aconteceu com 26 torres que caíram numa sequência. Então, tudo isso é muito importante, e é importante também que o setor elétrico conseguiu, porque não é fácil você você confiar nessa audiência para mostrar todo esse trabalho, né, de recuperação de torres. Então, o setor elétrico ele teve uma abertura, uma transparência para mostrar isso, porque, de fato, é algo que é novo. Então, não tem como você construir uma torre que foi construída há 30, 50 anos atrás, prevendo ventos de mais 250 km por hora. Então, isso é inexorável, não tem jeito. Então, a gente precisa ter um trabalho de conscientização, até para que, por exemplo, quando no caso da Ameaça do Céu, quando acaba a luz, você não ficar ligando na concessionária de 5 segundos, se está tendo uma mega tempestade. Essa tempestade que aconteceu em 2016 foi uma tempestade que teve uma microexplosão. Rajadas de vento nunca vistas no Brasil. Então, é uma situação atípica. E isso é importante também que a sociedade tenha conhecimento. Porque senão fica uma situação em que um está batalhando e o outro não sabe do lado de lá o que está acontecendo. E isso vale realmente para a questão das mudanças climáticas. Então, se você vai comprar sua energia limpa, qual é a importância de você ter uma energia limpa? Qual a importância de você saber mais sobre esse tema? De onde vem a energia? O que o Brasil deve fazer no futuro sobre as energias renováveis que a gente tem aí abundantemente? Então, eu acho que é trazer o consumidor para essa discussão. E trazer o consumidor para essa discussão, às vezes uma matéria ali de 3 minutos, não vai fazer com que o consumidor entenda todo esse mercado que existe por trás. Então, acho que hoje há uma setorização muito grande, né? O especialista ele é um especialista de uma área muito específica. Você vai no médico, ele entende desse pedacinho aqui do seu corpo, do resto ele já não entende mais. E isso acontece em todas as áreas. Então, a gente precisa ter um trabalho mais multidisciplinar no que se refere à questão das energias renováveis e das mudanças climáticas. E aí eu acho que o audiovisual realmente é um grande aliado da área técnica para passar essa mensagem. Vocês tiveram a possibilidade de passar esse documentário na rede escolar? Os governos, de alguma maneira, se interessaram por isso, Yara? Então, eles têm interesse sim, a gente tem um trabalho grande, mas no caso do Ameaças do Céu ainda não, porque ele está com um contrato de exclusividade com o History por 2 anos. Entendi. Então, passado esse período, a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Mas eu dou um exemplo aqui do Fragmentos de Paixão, o documentário anterior que a gente fez um trabalho muito grande com escolas,
com cartilhas educacionais, e o resultado, Cláudio, é expressivo. A gente conseguiu diminuir a quantidade de mortes por raios no Brasil, que no caso era o objetivo desse projeto, em 50 mortes por ano. Então, depois que a gente lançou a série no Fantástico, País dos Raios, o documentário Fragmentos de Paixão no Cinemark, depois em várias plataformas, como o canal Mais Globosat, e agora ele está no Amazon Prime Video, esse documentário fez com que as pessoas enxergassem o fenômeno de uma forma nunca vista. Porque eu que acompanho essa questão de matérias de raios, a gente vê que todo ano agora a gente está na temporada de raios. Vai começar uma chuva de matérias na imprensa. E eu não estou retirando a importância, eu acho que a importância das matérias na imprensa são grandes também. Mas muitas vezes ela não entra no imaginário. Ela não coloca aquela pulguinha ali, entendeu? Então tem muita gente que assistiu o Fragmento de Paixão e falou, olha, eu sabia, mas eu nunca tive medo. Aí eu escutei aquele sobrevivente que aconteceu isso, que era um militar que lutava e foi atingido e ficou daquele jeito. Aí as coisas mudaram para mim. Então, esse lado emocional, eu confio muito, eu acho que ele é muito importante, e não só eu, né? Porque o cinema tem realmente colocado aí paisagens, a gente quer viajar muitas vezes, porque a gente viu um filme lindo de Paris, né? E aí a gente quer ir a Paris. Então, eu acho que é isso que no Brasil a gente precisa fortalecer. A gente precisa fortalecer os nossos heróis, a gente precisa fortalecer a ciência, a gente precisa fortalecer os nossos locais de lazer para trazer pessoas para cá, e a gente precisa fortalecer a Amazônia, sem dúvida. A Amazônia tem que estar na pauta dos projetos. E de uma forma diferente, de uma forma particular, de uma forma sensível, que a gente consiga entender realmente o que essa floresta é tão importante que está aqui onde a gente vive. Eu concordo. Eu acho que muitas vezes a Amazônia, para nós que somos brasileiros, ela é vista, até às vezes de um modo um pouco caricato, né? Assim, a Amazônia é algo tão natural. Acho que falta explorar um pouco o impacto que isso tem no clima, né? O impacto que isso efetivamente gera nessa cadeia de acontecimentos, né? E como qualquer devastação dessa floresta pode impactar o resto. Eu sinto muitas vezes que essa conversa, ela se apaixona entre Fla-Flu, porque tá todo mundo muito longe, né? Tá todo mundo não percebe, e não correlaciona esse evento de cá com aquele ato de lá, né? A gente acha que a gente tá longe, porque você tá em São José dos Campos, eu tô em São Paulo. Eu estava vendo uma reportagem outro dia, que acho que foi até no Fantástico, que o desmatamento na Amazônia estava impactando uma chuva mais ácida aqui nos grandes centros, né? E é algo que choveu no meu quintal, e você começa a correlacionar essas coisas, né? Eu acho que realmente isso vai se tornando mais próximo, e a gente tem um papel aqui de difundir esse conhecimento cada vez mais para essa juventude, né, que, se Deus queira, será um pouco mais aguerrida ambientalmente do que foi a minha geração, do que é a minha geração, né. Yara, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que estudou bastante esse tema em estudo dos raios, o Brasil é um país preparado vis-à-vis outros países para lidar com esse fator? Olha, em relação, por exemplo, ao setor elétrico, os raios, como a gente tem aí um setor elétrico que é principalmente aéreo, a gente tem um setor que está muito exposto aos fenômenos climáticos. Então, tem que se investir em inovação, tem que se pensar nesse futuro de redes inteligentes. Então, todas essas questões de que vai realmente tornar, aí o que a gente falou um pouquinho antes, né, uma via de mão dupla com o consumidor vai escolher qual energia ele quer comprar, de onde ele quer comprar. Então, essa rede inteligente é o futuro, a gente mostra um pouco essa questão das ameaças do céu, né? E é uma questão inexorável, vai acontecer. Agora, no Brasil, existe um estudo para o setor elétrico, que é a questão de enterrar as redes. Então, existe um custo grande, né? Até a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, colocou algumas implementações sobre isso, mas há um custo que tem que ser dividido. Então, a sociedade, por exemplo, tem que saber, eles querem arcar com esse custo? Então, eu acho que existem várias decisões a serem tomadas em relação a como minimizar os impactos, a como trabalhar com energia renovável, mas a primeira coisa é o conhecimento. E aí depois vem uma decisão. Então, a sociedade, para ela, por exemplo, ter uma decisão sobre essa questão de enterrar as redes, para a gente não ter mais redes aéreas tão expostas, e aí ter a chance de queda de energia, como está acontecendo agora no Amapá. O laudo preliminar disse que não foi um raio, né? Então, mas enfim, a gente tem ali uma área do Sistema Interligado Nacional que não há redundância. Então, o Sistema Interligado Nacional, apesar de cobrir muito bem o Brasil e ter redundância em muitas áreas, o Amapá, por exemplo, é uma área que não tem redundância.
Então, a queda foram queimados 2 transformadores e um estava em manutenção, levou a um apagão aí na região do Amapá, que está já há 10 dias, né, com 90% da região. Então, essas questões, sempre a gente está aí numa disputa com o clima, né, tentando ver como que a gente se posiciona, como que a gente enfrenta essas questões. Então, a inovação é muito importante. E dentro disso, programas de P&D são extremamente importantes. Então, é aí que a gente vai conseguir trazer essas inovações para o setor estar preparado. E, ao mesmo tempo, a informação. A sociedade tem que saber o que está acontecendo. Então, não dá para a sociedade tomar uma decisão se quer enterrar ou não a rede, você não sabe para que vai enterrar a rede. No Brasil, as redes são aéreas, 99%. Então, são essas informações que elas têm que ir, e têm que ir de uma forma diferente, porque senão é muito dado, as matérias, você assiste uma matéria sobre Covid, depois você está numa matéria de setor desmatamento, então tudo isso não fica tão diretamente ligado à sua vida. E aí, quando a gente traz no projeto audiovisual isso para a sua vida, a gente fala, olha, a Amazônia está queimando. Você lembra daquele dia cinza em São Paulo, que foi noite? Você lembra aqui em São José dos Campos, a gente teve uma fumaça que chegou aqui há um mês atrás? Então, isso veio da Amazônia, das queimadas da Amazônia. Então, isso passa a estar diretamente ligado ao seu dia a dia, à sua vida. E é isso que a gente aposta que é a grande diferença. Então, quando você consegue, com o audiovisual, se comunicar e mostrar, olha, você é um pai de família que gosta da sua filha, está aqui uma narrativa ligada a essa questão das mudanças climáticas. E aí a pessoa pensa no tema de uma forma que ela nunca tinha pensado antes. Eu ontem conversei com o Adalberto, que é da ABVE, Associação Brasileira de Veículos, que são esses eletromobilidade, né, que são veículos elétricos, e me chamou muito a atenção, obviamente que o Brasil tem uma frota muito pequena disso, né, mas eu acho que em alguns países isso está muito avançado já, né. O problema é que a gente acaba sempre ficando numa dicotomia entre essas decisões da sociedade que você está falando sobre enterrar a rede. Quer dizer, tudo tem um custo, tudo tem, são escolhas, né? Então, nesse caso da eletromobilidade, fica sempre aquela dicotomia, poxa, mas e toda a planta de produção de veículos a combustão que existem no Brasil, os empregos? A questão que eu acho que a gente tem que identificar é que o mundo está mudando e novos empregos estão surgindo, outras qualificações, né? Eu não sei se você vê isso também no audiovisual, mas profissões que hoje existem não existiam há 20 anos atrás. Aqui na 2W, eu às vezes olho a equipe que tenho aqui, seja na parte de implantação dos projetos de geração, na comercialização, são jovens muito qualificados, que são especialistas em ciência de dados, em modelos matemáticos, e que eu jamais imaginei que isso pudesse chegar nesse nível de especificação. Então, esses empregos acabam mudando, e eu acho que essas escolhas a sociedade tem que fazer também, né? Porque sempre o que vem para a pauta é quanto vai custar e quantos empregos isso vai, quer dizer, de maneira também, quanto vai custar. Mas a gente tem que olhar que as coisas vão mudar, existem coisas novas que vão surgir. Como é que você enxerga essa questão, sempre essa dicotomia? Sem dúvida, eu acho que falta um pouco o conhecimento, o contexto, né? O contexto que vem muito antes de você pensar em tomar uma decisão. Hoje a gente está vivendo uma era das redes sociais, uma era em que você toma uma decisão e fala o que você pensa, eu quero fazer isso, eu acho isso, muitas vezes sem ter o menor conhecimento sobre aquele assunto. E aí, dentro da sua rede, você encontra seguidores para aquilo. Então, tem as pessoas que te seguem, e aí você acha que tá ok, o seu ponto de vista tá ok, porque você disse, as pessoas que estão ali, que são da sua rede, que acham isso, aplaudiram, tá ótimo. Então, perfeito, não preciso ter mais conhecimento. E eu acho que isso é um grande problema, e aí um paradigma para o futuro. Porque eu acho que o que vai sobreviver, a humanidade, ela tem que apostar na inteligência, na sensibilidade, no que a gente tem de melhor. E aí, o que a gente tem de melhor, a gente tem que recorrer à inovação, a gente tem que recorrer a... Você acha que você é inteligente? Tente ficar mais inteligente, busque mais conhecimento. Você acha que você é sensível? Analise uma história de alguém que você não conhece. Tenta entender o que está acontecendo na Amazônia. Vai lá conversar com essa pessoa. E aí você começa a ter uma visão diferente do mundo. Então, eu acho que a evolução passa por isso. E passa por uma questão também muito importante, Cláudio, que é o que é a vida na Terra, né? Então, a gente está muito centrado no homem. Teve uma época que a gente passou um pouco, tudo bem, um animal, a gente passou... Mas eu acho que existe algo muito maior do que o homem, do que o animal. A gente tem as plantas, que tem uma realidade fantástica. No nosso próximo filme a gente fala um pouco sobre essa questão das plantas na Amazônia, que elas são
tidas como inteligentes, né? Então tem estudos fantásticos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, na Itália, pelo Dr. Mancuso, que mostram a inteligência dessas plantas para sobreviver como uma espécie. Então elas se comunicam pelas raízes no solo, por aerossóis que elas emitem, por partículas que elas emitem, e isso tudo faz com que a espécie como um todo sobreviva. E é algo fantástico, né? Então, existe, por exemplo, uma planta que vai ser atacada por um predador, ela lança uma toxina, ela avisa a próxima planta, essa planta, por exemplo, morre, mas ela avisa a próxima planta, e a próxima planta lança uma toxina na folha, e essa próxima planta não morre. Então, essa cooperação, né, que existe entre outras espécies, que para a gente não são inteligentes, talvez a gente devia olhar mais de perto. E aí, tudo isso, a gente tem que ter um sistema que passe a ser centrado na vida. A vida é a questão principal. Porque, novamente, não é só o seu quintal. Tudo está interligado. Então, se o planeta Terra não existir, você também não vai existir, sua família também não vai existir. Ah, não, mas eu sou muito rico, eu sou um trilionário, eu estou longe desse problema. Se acontecer algum problema... Mas, espera aí, será que não tem alguma coisa de mudanças climáticas que vai chegar aí e vai te afetar? Será que, de alguma forma, isso não pode afetar o seu filho quando ele sair para fazer alguma coisa? Então, eu acho que é esse pensamento de espécie, de vida, que a gente tem que ter a partir do futuro. E por isso que eu acho que é tão bacana a gente exercitar esse futuro. Então, no nosso projeto, a gente fala, o Antropoceno, né? A gente fala um pouquinho sobre o futuro, sobre 2054. São Paulo está completando 500 anos. E qual é a situação aqui no Brasil? Então, com uma perspectiva do Brasil, o que está acontecendo nesse ano de 2054? E, é claro, eu sempre otimista, né? Tem uma pitada de otimismo em tudo. Então, a gente tentar trazer esse conhecimento para realmente fazer algo de relevante para o futuro. Yara, como é que você enxerga um dos temas que o setor elétrico discute muito hoje? Basicamente são 3 Ds, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é a descarbonização, que é essa matriz mais limpa, é a digitalização, que é cada vez mais trazendo o consumidor para ter autonomia, como é em alguns outros países, de comprar energia da escolha que ele quiser, da fonte que ele quiser, e a descentralização, que é o Brasil se formou numa geração centralizada, por isso as grandes redes, por isso a geração num lugar e o consumo em outro, você tem que trazer essa energia, esses investimentos, e hoje a grande tendência é a descentralização, de a geração estar próximo do consumidor, e aí se fala muito em autoprodução, em autogeração, geração distribuída, microgeração, painel solar, edifícios que geram o próprio consumo. Você acha que isso é uma tendência? Como é que você enxerga, de novo, sempre essa dicotomia, o que fizemos, como éramos, para onde vamos, né? Hoje a gente, esse processo que se fala de liberalização do setor, ele sempre tem forças vindas e voltas, né? Tem forças, eu particularmente, já externando minha opinião, acho que essa é a era do consumidor, o antropocêntrico que você fala, o homem precisa ser olhado na preservação da vida, na preservação da espécie e nas suas escolhas, e aí está a ciência para suportar isso. E essas escolhas são as escolhas de consumo também, né? É por isso que o setor elétrico vem falando muito em liberalização, de possibilitar o consumidor, o que ainda não é totalmente possível, porque é um setor muito regulado. Mas como é que você vê essa tendência dessa descentralização, né? De as gerações sem grandes megas projetos e a geração sendo cada vez mais gerada perto do consumo aqui no Brasil? Eu acho que, no todo, a descentralização é uma forma de sobrevivência para o futuro. Então, eu vejo, assim, como um exemplo das plantas, né? A descentralização, a forma que as plantas são constituídas, a forma que elas interagem pelas raízes, por longas, como a espécie como um todo, isso é um exemplo de como que a gente deve seguir o futuro. Tem um livro muito bacana que chama Tudo que é sólido se desmancha no ar, que é uma frase que você lê o livro todo e você fica, mas o que isso significa? E para mim isso significa é que quando você tem algo muito centralizado, seja uma geração, seja, enfim, o que for, né, a parte toda da desigualdade social, você tem algo que é frágil, que está sujeito a problemas, que está sujeito a não sobreviver no futuro. Então, a descentralização é uma tendência, a gente tem que cada vez pensar mais nisso, e por isso é tão importante o conhecimento. Porque se você vai tomar uma decisão sobre como que você vai consumir a sua energia elétrica, você precisa saber o que está envolvido nisso, né? E aí eu acho que é tão importante o trabalho, por exemplo, da 2W Energia, de disseminar esse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo que eu que trabalho com isso sei que na prática não é fácil. Então você tem que ter muitas iniciativas e todas elas são louváveis e se juntam.
Eu acho que o audiovisual tem uma função, as redes sociais têm outra, a imprensa tem outra, e tudo isso junto é que vai fazendo uma forma de a gente ter conhecimento para tomar decisões e sobreviver nesse futuro. Então, eu acho que a pessoa do futuro é uma pessoa que tem que ter mais conhecimento e não menos conhecimento e mais opinião. Então, a opinião ela tem que ser embasada pelo conhecimento. Só aproveitando, acho que alguém havia perguntado aqui no chat, Cláudio, sobre a cartilha de proteção contra raios. O ELAT, que é o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, eles acabaram de lançar uma nova cartilha. A gente fez uma cartilha na época do Fragmentos de Paixão, mas eles lançaram uma nova cartilha, que é muito bacana, falando sobre como se proteger, o que pode ser feito, e aí pode ser acessado no site do ELAT. Ótimo. Yara, como é que vocês estão passando você comentou um pouco sobre as mudanças climáticas e reflexos em outras pandemias, né, que poderiam gerar. Me explora um pouco mais isso, qual a sua visão, e já aproveito para dizer como é que a indústria do audiovisual está passando esse momento tão peculiar que acho que nunca se imaginou, né, cinemas fechados, todo mundo em casa, agora parte não vai para casa, tem que estar em casa. Esse momento que a gente está passando, e a gente ouve muito falar da cultura em geral e do cinema, da indústria do audiovisual que vem sofrendo, né, os trabalhadores dessa indústria. Qual que é a sua visão? Como é que está esse momento? Olha, é um momento bastante difícil, eu vou até me conter aqui, porque se eu começar a falar de todos os problemas, daqui a pouco eu estou já chorando aqui. Então, a gente tem que se conter, porque não é fácil. Eu estou no mundo do audiovisual e da ciência, então são mundos que estão passando aí por grandes dificuldades. Então, trabalhar com audiovisual para comunicar questões científicas é um momento muito impactante, é um momento muito difícil, mas é aquilo que eu estava comentando sobre a resiliência. Eu acho que esse é o momento mais importante de fazer isso. Então, a gente tem que ser resiliente, porque é nesse momento que esse conhecimento é necessário. Em relação à Covid-19 e todo o paralelo com mudanças climáticas, eu acho que é muito interessante, né? Para as mudanças climáticas, tem coisas muito positivas, a gente já tem a vacina, a gente já sabe o que fazer. Por outro lado, as mudanças climáticas, elas não têm um pico. Se a Amazônia sumir, a gente vai conviver com isso para sempre. Então, são questões que vários filósofos têm colocado e que são muito complexas e que a gente não tem ideia, né, do que realmente é viver sem a Amazônia. E eu espero que a gente não tenha que viver sem a Amazônia para saber o que isso significa. Então, existem vários paralelos que a gente pode fazer e eu acho que a grande questão é que para as mudanças climáticas a gente já sabe o que tem que ser feito e está na hora de agir. Então, eu acho que o momento, os documentários, a gente fez até um estudo muito grande, né, para trabalhar nesse novo projeto, do que é diferente, como que a gente vai atingir a audiência de uma forma diferente. Então, muitos documentários foram feitos no passado, mostrando que as mudanças climáticas existem. As mudanças climáticas existem negacionistas, mas as mudanças climáticas existem, os dados estão aqui, então uma insistência nesse assunto. Depois começou a ser apontado as soluções. Existem soluções de tecnologia, a gente pode tirar o carbono do ar, como é que isso pode ser feito, geoengenharia, então inúmeras iniciativas do que podia ser feito, energias renováveis, mas a gente parou aí. Então eu sinto que faltam projetos que tenham a ficção. Então a gente tem alguns filmes de Hollywood, mas que eles já vão para algo distópico, já não tem mais a ciência lá. Então a ciência sai e aí você perde um pouco a credibilidade. Porque você já vê o mundo todo congelado, talvez não seja isso que vai acontecer, então, o dia depois de amanhã, no caso. Então, eu acho que é importante a gente manter a coerência com um cenário realista para o futuro, e não distópico. Porque aí, quando você vai para a distopia, vira algo já que a pessoa pensa que nunca vai acontecer com ela, com a vida dela, com a família dela. Então, tem que ser aquele futuro que está ali. Ele está aqui do lado da gente. E se a gente não fizer algo, ele vai acontecer. Então, eu acho que é por aí, a gente tem que ir pensando cada vez mais em como tudo isso num cenário se completa, interage uma coisa com a outra, e como repensar realmente o nosso conceito de vida, de futuro, né? Do que é importante a gente gastar o nosso tempo. Hoje tem tão pouco tempo que a gente sente que a gente não tem tempo, mas o tempo está aí, né? O dia tem as mesmas 24 horas. Então é pensar o que fazer com esse nosso tempo tão precioso para ter um impacto aí para gerações futuras positivo. Yara, você conhece o Acordo de Paris, né, que é algo que os países se comprometeram a reduzir a emissão de carbono,
O Brasil agora mais relutante, parece que não vamos ver o que vai acontecer. Os Estados Unidos tinha saído, agora volta. A saída dos que não foram, porque vão voltar, o Biden já anunciou. Você entende que esse é um mecanismo que, de alguma maneira, vai nos levar a uma saída dessa questão climática, esse mecanismo de compensação, e obviamente a gente sempre traz o econômico para a mesa, esse mecanismo de compensação ambiental, isso é algo que pode ser uma saída para a gente estabilizar e obviamente, na minha visão, só isso não basta, tem que ter uma mudança, você falou da tecnologia, mas uma mudança nos hábitos de consumo. O consumidor tem que repensar a sua maneira de como ele quer viver, de como seus filhos, netos, bisnetos viverão. Mas você acha que o Acordo de Paris é algo relevante, que a sociedade precisa se conscientizar e encampar isso, ou não? Existem outras saídas? Não, eu acho que sem dúvida, o Acordo de Paris é muito relevante. Com a eleição do Joe Biden, a gente deve ter aí os Estados Unidos em peso, voltando para o Acordo de Paris e pressionando também. O Brasil deve sofrer pressões para, por exemplo, reduzir o desmatamento, os dados de desmatamento que vem aumentando, né? A gente vai ter uma pressão grande para ter uma redução desse desmatamento e uma pressão também para o uso de energias renováveis, não só uma pressão como um apoio. Então, isso deve trazer um novo cenário aí para o Brasil, né, um cenário internacional a favor das energias renováveis, porque, no final das contas, entra muito essa questão econômica. Então, é o que eu estava comentando dos documentários, a gente já sabe o problema, a gente já sabe sobre as soluções. E por que nada tem sido feito? Então, é essa pergunta que tem que chegar em cada uma das pessoas. E tem formas diferentes dessa pessoa receber essa pergunta, dar um insight nela e pensar sobre isso. Mas o importante é que de alguma forma, ela tenha a oportunidade de se perguntar sobre isso. Seja no seu consumo de energia, seja na sua relação com o seu vizinho, seja de que forma for. Seja sobre um post que ela coloca sobre o desmatamento na Amazônia, que ela verificou, que ela analisou. Hoje a gente está na era aí das fake news, grande problema, né? Então, eu que venho do jornalismo, encaro isso como um grande problema, e atrelado à questão da falta de pesquisa, né? Então, a pessoa pega um post, ela ela tem uma escolha, ela acha que ela está bem informada e ela para aí. Então, o ser humano não é por aí, né? A gente tem que realmente acreditar na inteligência que a gente tem, na capacidade de cooperação que a gente tem para conseguir chegar a esse futuro. Então, muitos também cientistas, né, colocam a questão de que pode até ser que a Terra sobreviva, mas talvez o homem não sobreviva, a humanidade não sobreviva, o homem, as mulheres, a nossa geração pode chegar, mas e as próximas gerações? Então, é uma questão muito importante, que se fala também das extinções em massa, né? O planeta já passou aí por 5 extinções em massa, e se acredita que a gente está em curso a 6ª extinção em massa. E a 6ª extinção em massa é nada mais, nada menos do que a nossa. Então, acho que é hora de ponderar, sem dúvida, sobre esse tema. Alguém tinha colocado também aqui no chat sobre a questão de a bola da vez, as mudanças climáticas, é a bola da vez, e ele comentou sobre a dificuldade. E é verdade, realmente é muito difícil falar sobre temas tão técnicos, ligado ao entretenimento, com histórias que emocionem as pessoas, e muitas vezes sem o devido apoio, né? É verdade, e eu sinto que a gente às vezes precisa deixar as paixões de lado, é só assim que a gente vai encontrar, por mais que o audiovisual é algo que traga a paixão, mas as decisões, elas precisam ser, como você falou, a ciência precisa nos coordenar, né? Eu estava lendo um livro a semana retrasada, porque hoje há essa demonização, né, entre ambientalistas e os que degradam o meio ambiente ou a Amazônia. Também não nos esqueçamos que em determinado momento da história brasileira, o governo incentivava pessoas a irem para esse oeste do Brasil e esse fundão do Brasil para colonizar esses locais, para colocar lá as suas bandeiras, para efetivamente marcar território e desmatar, né? Tinha um incentivo governamental, inclusive, a isso, né? Só que era o conhecimento que a gente tinha à época, há 100 anos atrás, há 90 anos atrás. A ciência evoluiu, a ciência nos trouxe que é a outra forma da gente viver. E se a gente ficar, de alguma maneira, amarrado a esse passado, porque aquelas pessoas fizeram isso de boa fé, essas pessoas foram para esses rincões do Brasil e foram de boa fé, ou são os antepassados, avós, bisavós de quem está hoje aqui,
Mas o mundo evoluiu, a gente não tinha essa quantidade de informação. Se a gente não se desplugar dessa paixão histórica, né, essa dívida que parece que está sempre alguém devendo para alguém. Quer dizer, você me mandou para lá, eu brinco sempre aqui que deve ter quem nos assiste, os gaúchos fizeram muito isso, né? Você encontra gaúcho no norte, encontra gaúcho no Mato Grosso, eles desbravaram esse país, ajudaram para o desenvolvimento do Brasil. Só que o desenvolvimento futuro é outro agora. Ou a gente se conscientiza disso, porque ficamos devendo, né? Mas o que aconteceu? A gente precisa encontrar outra maneira de ir daqui para frente. A gente chegou com aquele jeito até aqui. Talvez não funcione mais. Você percebe isso também? Acho que é uma relutância, né? Eu acho que há uma relutância em você fazer uma transição. Muitas vezes isso também mexe com o poder, mexe com questões econômicas. Então, talvez num novo mercado de energias renováveis, quem tinha o poder e quem estava aí com toda a parte de recursos financeiros pode mudar. Então, como é que fica esse novo mundo, né? Então, é por isso que eu acho que é muito importante que as pessoas, de alguma forma, vejam como isso vai impactar na vida delas também, na vida dos seus filhos, dos seus netos, para pensar realmente que há algo a ser feito, mesmo que há um histórico que não era dessa forma. E história é muito importante, mas a gente tem que se desprender da história. Se fosse pela história, hoje as mulheres não votariam, né? Então, a mulher conquistou o poder de votar, é algo muito importante. A gente tem, hoje as minorias ganharam um grande espaço. Então, toda essa questão de desigualdade social evoluiu muito. E a gente não pode agora deixar com que isso volte para trás. Então, por exemplo, a questão também de democracia, em todos os sentidos, né? Então, hoje a gente tem evoluções, mas existe, é isso que você comentou, existe sempre uma tendência em algum momento em voltar para o passado. E aí a gente fala, nossa, será que a gente mudou tanto assim? E eu acho que é importante que a gente saiba que a gente mudou. A gente saiba que hoje a gente busca pelo menos, né, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos desigual, que a gente quando contrata alguém não vai olhar a cor da pessoa, que é o que menos é relevante, entendeu? A questão das mulheres não é incomum o momento que você vai numa reunião, em momentos importantes, e você é a única mulher da sala, isso na ciência é muito comum, e eu acho que tudo isso é a inteligência, é o conhecimento que fez com que a gente fosse para frente. E a gente não pode regredir. Então, a história está aí para nos ensinar o que deu certo e o que deu errado. E a partir daí, a gente tem que tomar nossas lições e seguir adiante. Yara, esse documentário Ameaças do Céu, ele ainda está disponível no streaming? Sim, está sim. Ele está em exibição no History. E aí, se tiver interesse, né, quem nos está nos assistindo, tiver interesse em saber os horários, as datas de exibição, pode enviar um e-mail para a gente, para contato@grupostorm.com, que a gente vai passando as datas de exibição no History. Ótimo. Eu coaduno aqui na 2W, eu acho que eu não cheguei a te falar isso, a gente tem uma diretoria que é estatutária, liderada pelo Maurício, que responde pelos temas de ambientais, governança, que a gente chama de ESG, né, Environment, Social e Governance, e a gente vem nessa luta. Obviamente a gente não é um ser completo, perfeito, a gente está evoluindo, né? Todos nós carregamos conosco uma história de onde viemos, e esse de onde viemos não tem que ter paixão, não é errado ou certo. A gente veio evoluindo, os nossos pais pensavam de um jeito, a gente de outro, os nossos filhos têm que pensar de uma maneira mais diversa do que a nossa, é só assim que a gente vai progredir enquanto sociedade. Eu queria deixar uma mensagem última que eu separei, uma frase que eu li, você que é uma jornalista que lida com ciência, né? É um tema árido, e nesse momento que a gente está passando, a ciência se faz tão importante para nós, sob vários aspectos, é ela que pode nos salvar, e ele dizia uma frase, o Albert Einstein, que ele falava assim: cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez o autor dela, Deus. Então, que nós não nos esqueçamos aqui de que a ciência é o que tem de mais divino, é o que nos aproxima de Deus, é ela que nos permite estar aqui hoje, enquanto uma espécie humana, e que vai nos levar para frente. Yara, eu queria deixar aqui um espaço para você falar alguma mensagem que a gente não tenha abordado. Eu sou fã, sou fã do grupo Storm, eu inclusive estou falando para o nosso pessoal aqui, a gente tem uma área de clima, que faz estudos,
para eles se aproximarem também de vocês. Eu sei que vocês têm tecnologia para prover informação disso, mas eu queria te deixar um espaço aqui. Antes, a Anne Mano, inclusive, recomenda também, não sei se você viu, não vi, vou ver, um documentário chamado Dança das Chuvas, bacana. Donato Nobre, pesquisador do IPEA. Então, a quem nos assiste, assistam Ameaças do Céu, assistam o documentário sugerido pela Anne, e assistam o próximo Antropoceno que está em produção pelo Grupo Storm. Yara, a palavra é sua, eu já me despeço aqui, te desejando um bom final de semana, obrigado pelo seu tempo, por essa parceria, estaremos aqui, encontraremos juntos uma maneira de passar esse momento tão turbulento que a gente está passando, porque eu acredito no homem, acredito na juventude, nós aqui na companhia incentivamos esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu sou um incentivador nato de que eles proponham, de que eles tentem, de que eles inovem, e a 2W tem essa característica de ser um player disruptivo no nosso setor elétrico, para dizer, olha, se aproximem, consumidor, tem conteúdo, tem outras formas de se fazer o que foi feito nos últimos 100 anos no setor elétrico. Vem aqui e venha descobrir. Então, te passo a palavra. Obrigado pelo seu tempo. Eu que te agradeço, Cláudio, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço aí a oportunidade, parabenizo pela semana Second Wave, eu acho que iniciativas como essa são fundamentais, e gostaria também de parabenizar todo o time da 2W Energia, todo o time do Grupo Storm, vi que tem algumas pessoas acompanhando aí conosco, inclusive o personagem do Ameaças do Céu, o Corredor, está aí na audiência, ele correu muito, o filme inteiro, são 50 minutos de corrida, não é fácil, e, enfim, agradecer a todos aí, acho que é um grande desafio, e aposto na resiliência, eu acho que a gente tem que ser forte, a gente tem que passar por isso, porque são essas mensagens de quem for forte que vão sobreviver. Então, eu acho que a mensagem da ciência, a ciência, ela não... Ciência e fé não estão dissociados. Você pode saber todo o conhecimento da ciência e depois entra a sua fé. Então, é isso que o nosso filme Antropoceno ele coloca. A fé, ela não é disruptiva em relação à ciência. Você pode ter todo o conhecimento científico e aí entra a fé. E aí, no meu caso, entra o meu otimismo. Eu acho que a gente tem que ter alguma coisa dentro da gente além da ciência. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas o conhecimento científico tem que estar lá. Porque aí essas decisões vão ser tomadas a partir dali. Então, você tem um raio, está acontecendo uma tempestade, falando da série País dos Raios, que está no nosso site, no www.grupostorm.com, está a série na íntegra, que foi exibida no Fantástico, com Ernesto Palha e o Dr. Osmar Pinto Júnior, e a gente mostra essa questão, que a maior parte das pessoas que, infelizmente, faleceram por um raio, elas estavam no lugar errado, na hora errada. Então, é isso que a ciência pode fazer, a ciência pode salvar. Agora, a partir do momento que a ciência não preencher, aí entra a sua fé, aí entra a sua espiritualidade, o que você pensa mais do mundo. E eu acho que a ciência já tem apontado muitos caminhos que a gente ainda não fala muito. E eu diria que vou deixar o principal como mensagem, que é a vida. Eu acho que hoje a gente tem que ter um sistema, um pensamento que não é mais centrado no homem, e é centrado na vida. A vida na Terra tem que continuar. E para isso, nós também temos que continuar passando essa mensagem em tempos difíceis, trabalhando, batalhando. Eu acho que isso é fundamental. Parabenizo também a todos que estão assistindo, porque gostam do tema de ciência e de cultura, que é tão importante nesse momento. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Yara. Obrigado a todos que nos deu o prazer aqui dessa audiência. A gente vai ter outras oportunidades. Você sabe que a 2W tem uma parceria com vocês e a gente já está falando sobre algumas outras coisas para evoluir essa parceria. Então, traremos novidades em breve. Muito obrigado, Yara. Obrigado, pessoal. Obrigada.